Coríntios. 1 Coríntios, capítulo 2. 1 Coríntios, capítulo 2. Amém? Já? Amém. 1 Coríntios, capítulo 2. Vamos ler aqui no início. Até onde vai dando aqui, a gente vai lendo, tá bom? Você achou? Eu vou ler aqui. A gente vai ler essa mensagem aqui, queridos, e a gente vai para outros textos da Bíblia para a gente aprender, para a gente crescer, tá bom? Com a palavra. Então, acompanhe comigo aí, no primeiro versículo que diz assim: Eu, irmão, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não o fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Amém, queridos? Vocês entenderam aqui direitinho esse versículo aqui? Entendeu mesmo? Tá bom? É 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 1 em diante, tá bom? Você quer que eu leia mais uma vez para você entender melhor o início? Então, vou ler para vocês terem atenção, porque aí é melhor, né? Porque você vai pegar do início direitinho, aí vai dar certinho, porque você vai entender direitinho. O apóstolo Paulo, ele fala sobre o apostolado dele e a pregação dele aqui, tá bom, gente? Então, vou ler mais uma vez, depois a gente vai explicar isso daí, vai para outros textos que fala sobre o nosso chamado, sobre a nossa vocação, sobre o que nós carregamos, que é o poder de Deus dentro de nós. Isso é para a gente crescer, para a gente avançar, para você que quer crescer em Deus. Amém, queridos? Então, vou mais uma vez aqui. Eu, irmão, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não o fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. E foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vós. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Olha que texto riquíssimo e poderoso. Esses 3 versículos aqui, queridos, dá uma grande pregação quando se trata de uma vida em Deus, para a gente carregar o poder de Deus, para a gente levar a unção do Espírito Santo em nós, para fazer esta grande obra que Ele nos chamou para fazer. Veja o que ele diz. Ele diz assim, olha, porque eu decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. O apóstolo Paulo era um homem cheio da sabedoria humana, ele tinha muita sabedoria. Ele era fariseu dos fariseus. E os fariseus seriam os homens estudados da época, que eram os religiosos. Mas para ser um fariseu, tinha que conhecer toda a Torá, tinha que conhecer toda a lei. E Paulo, ele conhecia tudo isso e muito mais, porque o professor dele foi um professor que era um mestre no ensino sobre a Torá, sobre as leis, chamava Gamaliel. Gamaliel, né? E esse homem foi quem instruiu a Paulo, e Paulo se achava este homem cheio do poder, cheio do conhecimento das coisas de Deus, que seria com relação à lei de Deus. Tanto que ele era contra aos cristãos.
porque ele não aceitava, ele como judeu, ele não aceitava o cristianismo. Quando Jesus vem, ele sendo um judeu, instruído na lei, de forma alguma ele aceitava aquilo dali. E até que ele foi tão contra que ele participou do apedrejamento de um jovem diácono chamado Estevão. Ele consentiu com isso a morte de Estevão e ele saiu para uma outra cidade chamada Damasco para perseguir mais os cristãos. E aí foi aonde aconteceu que Jesus encontrou ele, né? Ele teve aquele encontro com Jesus e lá ele caiu. E caiu já, quando ele caiu, ele cegou. A luz foi tão forte que ele cegou. Os pregadores dizem que ele caiu do cavalo. Já vi muitos pregadores dizendo que ele caiu do cavalo na hora que Jesus apareceu para ele. E aí, pessoal, ele caiu do cavalo mesmo? Como é que é? Está na Bíblia isso? Os pregadores dizem que ele caiu do cavalo. A Bíblia não fala, né, que ele caiu do cavalo, fala que ele caiu. Entendeu? Mas como era uma viagem, eles acham que era a cavalo, aí os pregadores dizem que ele caiu do cavalo. Mas a Bíblia não diz que ele caiu do cavalo. Então, queridos, quando ele tem esse encontro com Jesus, o que acontece com ele? Ele fica cego e ele perde todo o sentido e ele fica totalmente desorientado, sem saber o que fazer, cego, sem visão. E Jesus mostra para ele um homem chamado Ananias, dá uma visão para ele desse homem chamado Ananias, que seria um discípulo de Jesus que estaria nessa cidade. E Jesus vai ao encontro de Ananias e diz para Ananias: Ananias, vai até a rua tal, e lá tem um homem chamado Saulo, e ele está precisando de você, e você vai impor as mãos sobre ele, e ele vai tornar a visão. E quando Ananias escuta essa palavra do Senhor Jesus, Jesus já tinha ressuscitado, mas Jesus se apresenta para Ananias também. E quando ele escuta, ele fica apavorado, diz: Senhor, esse homem é violento, esse homem ele persegue os cristãos, ele mata os cristãos. Aí o Jesus diz para ele: vai, porque eu o escolhi e ele vai fazer a minha obra. E Ananias obedece, e quando Ananias chega lá, Ananias já chama ele de irmão, já impõe as mãos sobre ele, e ali ele recebe Jesus naquele momento, e ali mesmo ele é batizado, e ali vem a conversão de Paulo de uma vez por toda. Então, tudo aquilo que Paulo sabia, todo o entendimento, todo o conhecimento que Paulo sabia, Paulo considera aquilo como esterco, como nada. Amém, queridos? Então, é isso que devemos fazer. Nós não temos conhecimento algum de nós mesmos, dependemos totalmente de Deus para a gente viver essa vida de poder e unção, como ele aqui falou. Então, ele diz dessa maneira, ele disse: olha, quando eu fui ter convosco, para anunciar o testemunho de Deus, eu não fui com ostentação de linguagem ou de sabedoria. Por que ele fala isso? Porque ele era um sábio, ele era um grande teólogo, vamos dizer assim. Ele tinha uma boa oratória, eu digo antes, né? Ele tinha tudo isso, e ele poderia chegar e apresentar todo aquele conhecimento que ele tinha. Mas ele desconsiderou tudo aquilo e se tornou como uma pessoa que não sabe de nada, que é agora totalmente dependente do Espírito Santo de Deus. E assim, queridos, é que devemos ser totalmente dependentes do Espírito Santo de Deus. Ser humilde, aí sim, Deus vai usar você por causa da sua humildade. Porque você não se acha, porque você não sabe, porque você não está preparado. Se você estiver preparado, Deus não vai usar você, Deus vai usar aqueles que não estão preparados. E foi assim que ele fez.
Ele disse, porque eu decidi nada saber, senão a Cristo crucificado. Agora eu quero saber sobre Cristo, aquele que morreu crucificado e que ressuscitou. É dele agora que eu dependo e é dele que eu vou falar agora. E ele disse assim, escuta bem como isso aqui é importante no versículo 4. Ele diz assim, olha, a minha palavra e a minha pregação, dando continuidade nessa fala, ele diz, a minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder. Então, queridos, o que o povo precisa ver em nós é essa demonstração do poder de Deus em nós. Ele disse, a minha palavra e a minha pregação não consistiram, não foi de uma sabedoria humana, mas em demonstração do poder de Deus. Porque quando a gente olha para a vida daquele homem, aonde ele chegava, o poder de Deus estava com ele. Ele tinha uma unção tão forte, ele carregava um poder tão forte, que os lenços dele, as roupas, os aventais de Paulo, que Paulo usava, ele encostava nas pessoas, a pessoa era curada. Ele mandava aqueles lenços para os enfermos, e quando a pessoa colocava aquele lenço no enfermo, o enfermo era curado. Veja que poder. Mas como se carrega esse poder? Esse poder se carrega com muita dedicação. Se dedicando, buscando, querendo, de fato e de verdade, esse poder de Deus para nossas vidas. E ele disse que para que a vossa fé, escute bem, para que a vossa fé não se apoiasse na sabedoria humana. No versículo 5 ele diz dessa maneira, ele diz, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. E sim no poder de Deus. Então, queridos, o nosso intuito aqui, a nossa busca aqui é pelo um crescimento, um crescimento esse da gente impor as mãos e as pessoas que estiverem aqui receber esse poder de ser curado, receber esse poder de ser batizado com o Espírito Santo. O nosso ensino é para isso, é para que todos nós possamos ser alcançados por esse poder de Deus. A irmã Eliane está dando um estudo sobre, está terminando agora nessa sexta, sobre a unção do Espírito Santo, né, irmã? A unção não, sobre as manifestações do Espírito Santo, sobre os dons, sobre as revelações do Espírito. E a partir da semana que vem, ela vai continuar falando sobre a unção do Espírito Santo. Que é isso daqui que o apóstolo Paulo está falando, que ele carrega, que seria o poder que vai operar com eficácia nas nossas vidas. É assim que vai ser, e é assim que nós cremos, e nós vamos carregar esse poder com maior cuidado, com maior humildade e com interesse para que isso venha acontecer. Porque, veja bem, queridos, o que aconteceu com Paulo aqui foi, de fato e de verdade, uma convenção mesmo. Quando ele teve o encontro com Jesus, ele mudou totalmente. Então, é o que eu costumo dizer, que enquanto você não tem um encontro com ele, não há mudança. Não há mudança, gente. A gente precisa entender, né? É lógico que a gente está aqui vindo para a igreja para a gente querer esse encontro, para a gente buscar esse encontro, mas isso não é tão simples, ter esse encontro com Jesus. Para a gente ter esse encontro com Jesus, o apóstolo Paulo, Jesus encontrou ele por causa da rebeldia dele. Antes. Então Jesus vai lá e diz, eu vou mostrar para ele o preço que custa servir a Deus. Por causa daquilo que ele fazia, da vida, do pensamento, dos pensamentos que ele tinha
com relação a Deus. Porque ele era, na mente dele, no entendimento dele, ele era aquele que defendia Deus com unhas e dentes. Quando Jesus chega com aquela nova doutrina, então ele fica tiririca, né? Os judeus todos ficaram apavorados e essa foi a causa da morte de Jesus. Quando Jesus vem com a nova doutrina, com o novo ensinamento. Então o apóstolo Paulo houve na vida dele realmente um encontro com Jesus, para haver essa mudança nele. Aí, querido, aí eu queria que você fosse para Efésios, rapidinho aí, irmã. Rapidinho, abra a sua Bíblia em Efésios, capítulo 4. Efésios, capítulo 4, versículo 1, que fala sobre essa vocação, que você foi convocado para ter essa unção. Convocado para ter isso, né? Foi chamado e convocado para ter, para carregar. Você abriu, irmã, Efésios capítulo 4, versículo 1, leia para mim, por favor. Sim, só um, né? Já leu? Leia mais um. Sim, tá bom até aí. Então ele diz, rogo-vos, irmão, que andei de modo digno da vocação a que foste chamado. Então, você foi chamado. Eu fui chamado nessa vocação. Que vocação é essa? A vocação de carregar o poder de Deus. Mas para a gente carregar o poder de Deus, a gente tem que ter o quê? Essa dignidade. Tem que ser digno de carregar o poder de Deus. Né? Tem que andar de modo digno de carregar esse poder de Deus. Gente, é muito gratificante, você não sabe como é gratificante, gente, servir a Deus. Ter esse nome de ministro de Deus, embaixadores do reino, isso não tem um cargo mais poderoso do que esse. Não tem. Ministro de Deus, ministro do Evangelho, embaixador, representante de Deus. Olhe, você já viu falar naquele homem, naquele evangelista que ele morreu faz pouco tempo, esse americano que morreu, não lembro agora o nome dele, me fugiu da memória. Agora, irmã, esse é um grande evangelista. Desses últimos, Billy Graham. Já ouviu falar no Billy Graham, né? Billy Graham, ele ficou muito conhecido nos Estados Unidos como um grande pregador do evangelho, e ele foi um dos homens que mais ganhou alma para Jesus, porque ele carregava o poder. E aí, chegaram até ele, na época da política, e disseram para ele se candidatar para presidente dos Estados Unidos. Ele falou, se você se candidatar para presidente dos Estados Unidos, você ganha assim, ó, porque você tem muito conhecimento. Então você ganha, você vai ser o presidente sem se esforçar. Ele disse o seguinte, ele disse, não tem cargo melhor para mim, porque eu já tenho um cargo, eu sou ministro. Então não vou trocar o cargo de ministro para o de presidente, porque eu sou ministro de Deus. Viu? Então ele considerou que ser um ministro de Deus a honra é muito maior do que ser um presidente dos Estados Unidos. Não é? Viu o que você é? Agora a gente não tem essa consciência do que nós somos. Ser um ministro do Evangelho. Trabalhar para o reino de Deus. Então, queridos, isso é uma vocação e você foi chamado.
Você foi chamado para isso, para essa vocação espiritual. Então, dando continuidade na fala do apóstolo Paulo, versículo 6, ele diz assim: entretanto, expondo a sabedoria entre os experimentados, não porém a sabedoria deste século. E veja que ele fala só da sabedoria de Deus. Ele disse: entretanto, expomos a sabedoria entre os experimentados, não, porém, a sabedoria deste século, nem a dos poderosos desta época, que se reduz a nada. Então, um homem pode ser mais poderoso que for na terra. Isso, ele disse que se reduz a nada. A nada. Mas você, como ministro de Deus, a sabedoria que está em você, ela tem poder mais do que a sabedoria do presidente dos Estados Unidos. Sim. Sabe por quê? Porque o presidente dos Estados Unidos, escute bem, querido, o presidente dos Estados Unidos, se chegar uma pessoa enferma e ele não tem o poder, ele não carrega o poder de curar aquele enfermo. Se chegar uma pessoa endemoniada lá, ele não tem o poder de expulsar aquele demônio. Isso é poder de Deus. Está vendo? Isso não é algo da terra, é algo do próprio Deus. Você quer privilégio maior do que esse? De impor as mãos sobre uma pessoa e a pessoa receber uma cura? Deus te usar para isso? Você quer uma honra maior do que essa? De chegar uma pessoa endemoniada, cheia de demônio, e você ir lá e dizer: sai em nome de Jesus, e aqueles demônios sair? Isso não é para todo mundo. Não é para todo mundo. Mas a gente não valoriza isso que a gente tem. Mas ele está nos ensinando aqui. Todo esse poder terreno é reduzido a nada. Mas esse poder que você tem, esse é um poder que você vai levar com você. Porque é o poder de Deus. Ninguém tira de você. Ele é válido até o final da sua vida. Ele é válido porque é algo de Deus para você. Você quer esse poder? Então você pegue esse poder. Pegue esse poder para vocês. Na escola tem alguém com dor de cabeça, faça o teste. Quer que a pessoa tem que fazer o teste, gente. Tem que fazer o teste. Você vai lá, se a pessoa, estou com uma dor de cabeça que não estou aguentando. Você vai lá e põe as mãos na cabeça. Você crê no poder de Deus que eu carrego? Você crê, se eu orar, você é curada? Essa dor vai embora? Se a pessoa dizer, eu creio. Aí você já aproveita esse momento. Quando ela diz, eu creio, você já vai logo para cima com gosto mesmo, com vontade, já impõe as mãos antes dela perder a fé. Aí você já une a sua fé com a fé dela, impõe as mãos e manda sair em nome de Jesus e depois diz, procura a dor aí. A dor não está mais ali. Eu fiz isso, irmão. No começo aqui, que antes eu era um pouco incrédulo, não acreditava, mas quando eu aprendi a palavra revelada, quando eu peguei essa palavra revelada, o que é que eu fiz? Eu falei, eu vou botar em prática. Eu vou ser ousado. Aí eu cheguei em um lugar, irmão, eu trabalhava com um vendedor na rua, aí eu cheguei numa padaria, aí do nada, eu não sabia, eu cheguei, entrei ali, mas você vê como Deus quer usar a gente, né? E quer testar a nossa fé também, porque Deus testa a gente. Aí a menina disse assim, eu estou com uma dor de cabeça que está em ponto de voar os meus miolos. Aí o Espírito falou, ora por ela. Eu disse, orar por ela? Primeira vez. Viu? E eu já com a palavra revelada. Mas eu falei, eu vou orar, vou ser usado. Eu falei, ei, deixa eu te perguntar. Você crê se eu orar, impondo as mãos sobre você, essa dor de cabeça sua vai embora? Ela disse, eu creio. Eu disse, então vem aqui agora. Porque vamos juntar aqui a fome com a vontade de comer. Vou ser usado. Aí botei as mãos sobre a cabeça dela. Feche seus olhos. Quando ela fechou os olhos, eu fui direto com a mão na cabeça dela, na testa dela aqui, e declarei, dei ordem,
aquela dor de cabeça, eu digo, sai em nome do Senhor Jesus, desapareça. A palavra diz que eu fui ungido para isso, para impor as mãos sobre os enfermos e eles ficarão curados. Então, em nome de Jesus, dor de cabeça, sai agora em nome de Jesus. Aí, disse, abre os olhos agora e balança a cabeça. Você tem que ser assim, rápido. Abre os olhos agora e balança a cabeça. Ela abre os olhos, balançou a cabeça. Eu falei, cadê a dor? Ela falou, sumiu. Eu falei, glória a Deus. Amém, queridos? Viu? Você tem que botar em prática. Se você não botar em prática, não acontece. É como tirar a carteira de motorista e não praticar. Passa o tempo, você, esquece tudo. Você vai ficar com medo de dirigir. Você não vai dirigir nunca, se você não praticar. Entendeu, gente? Então, a fé é essa mesma coisa. Por quê? Porque o poder de Deus já está em você. Você já carrega o poder de Deus. Se você carrega o poder, você agora precisa ser ousado para impor as mãos. Porque quem vai curar não é você, é o Senhor Jesus que cura. Ele disse, em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, impõem as mãos sobre os enfermos e eles ficarão curados. Então, o que é que você tem que fazer? Impor as mãos. Impor as mãos e declarar e dar a ordem. É isso que você tem que fazer. E assim vai acontecer. Mas para isso você precisa ter essa consciência de que você carrega o poder de Deus dentro de você. Amém? Você carrega o poder de Deus, Ana, dentro de você? Você carrega? Você carrega? Então comece a praticar isso. Comece a praticar. Você vai ver as pessoas te considerar mais ou te perseguir. Só tem isso. É um ou outro. Ou te considera ou te persegue. Mas quando você fizer isso, com as suas coleguinhas, você já tem que ficar diferente. Você já não pode mais, você entendeu? Você já não pode mais ser mais aquela menininha que vai se estar envolvida uma com a outra toda hora, porque você vai perder esse poder. Porque elas não vão mais te considerar como o poder. Então, você tem que... Quando eu digo isso, eu falo assim, você tem que dar esse testemunho. Você tem que carregar o testemunho para que isso possa continuar em você. Entendeu isso aí, gente? Versículo 7, vou já terminar. Versículo 7 diz assim, mas falando a sabedoria de Deus em mistério, outrora oculto, a qual Deus preordenou desde a eternidade para a nossa glória. O quê? Tem uma glória? Olha aí. Então, nós temos uma glória com isso. Temos uma glória para a nossa glória. Está dizendo aqui, irmão. Não que essa glória seja nossa, mas é uma honra. Quando ele fala para a nossa glória, ele quer dizer que Deus está nos honrando com isso. Deus está usando você e honrando você. E agora você também precisa honrar a Deus com a tua vida. Para a nossa glória. Aleluia. Versículo, ainda falando agora no versículo 8, ele diz, sabedoria essa, escute bem, queridos, sabedoria essa, a gente está falando aqui da sabedoria de Deus, não de uma sabedoria humana, mas da sabedoria de Deus. Ele diz, sabedoria essa que nenhum dos poderosos deste século conheceu. Então, é uma sabedoria que nenhum daqui da terra, desses poderosos aí, vamos dar um exemplo de um presidente da república, que ele é um poderoso, mas essa sabedoria eles não conheceram. Quem conheceu essa sabedoria? Os pequeninos, eu e você. Está vendo o que ele está dizendo? Que nenhum dos poderosos conheceu. Nenhum dos poderosos conheceu deste século. Aí ele diz, por quê? Se a tivesse conhecido, se eles conhecessem, se eles tivessem conhecido essa sabedoria, jamais teria crucificado o Senhor da glória. Eles não conheciam, eles não tinham essa sabedoria. Porque se eles tivessem essa sabedoria que viesse de Deus, eles não crucificariam Jesus. E Deus não deu essa sabedoria para ele, porque o plano, o projeto de Deus em Jesus tinha que se cumprir. Mas ele deu para nós essa sabedoria.
E ele diz, mas como está escrito? Escute que isso aqui é mais poderoso ainda para você e para mim. Para você e para mim. Mas como está escrito, versículo 9, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. A gente já poderia parar aqui, que estava maravilhoso, estava ótimo. Ele disse, gente, escute bem, nem olho viu, e nem olhos viram, nem ouvido ouviram, nem jamais penetrou no coração humano o que Deus tem preparado para você, para mim, porque Ele te ama, porque Ele nos ama. O que tem preparado para nós é algo grandioso, porque Ele nos ama. Então, servir a Deus é o maior prazer de um ser humano, é servir a Deus, é viver essa vida em Deus. Você não está desperdiçando a sua vida, jovem. Você não está acabando com a sua vida servindo a Deus. Não, você está vivendo a sua vida, porque você vai ver uma vida com Deus aqui. E no porvim. Vai viver aqui essa vida com Deus, vai usufruir dessa vida com Deus. A melhor coisa é viver essa vida com Deus aqui. Por quê, gente? Porque você vai ter uma sabedoria de Deus, do próprio Deus. Quem tem a sabedoria de Deus, ele não erra o alvo. Ele não vai errar em nada. Jovem, adolescente, ele não vai errar em nada. Porque ele tem a sabedoria de Deus. Tem quem seja mais sábio do que Deus? Não tem. Então, se você tem esse Deus, peça essa sabedoria a Ele, para você viver o melhor de Deus aqui, enquanto você estiver aqui na terra. E quando sair daqui, você vai viver no porvim o melhor do que aqui ainda. Amém, queridos? Louvado seja o nome do Senhor. Já vou terminar agora. Mas Deus, escute bem, mas Deus nos revelou, pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscrutas, até mesmo as profundezas de Deus. Veja, até mesmo as profundezas de Deus. Para você isso, você vai descobrir isso. Deus vai revelar isso para você, pelo Espírito dele, as profundezas de Deus. Então a gente está muito raso, porque precisamos descobrir essas profundezas de Deus. Ele está dizendo que vai revelar para nós as profundezas de Deus. Eu costumo dizer que Deus, ele é muito simples, mas é completamente profundo na sua grandeza e na sua sabedoria, que só o próprio Espírito dele pode te revelar essas profundezas de Deus. Isso é gratificante, você descobrir isso, para você viver o melhor de Deus. Gente, Deus é muito profundo e Ele tem muito para nos dar, muito para nos ensinar, muito para nos abençoar, muito para nos guiar, nos levar nesse caminho de vitória, nesse caminho de sucesso, nessa vida de poder, de unção, de autoridade, de ousadia. Ele quer isso, Ele quer nos dar isso, Ele quer nos revelar essas coisas para nós. É isso que precisamos. É dessas coisas que nós precisamos para a gente socorrer o nosso próximo, que está aí de um lado para o outro, sem saber, batendo cabeça aí, dando cabeçada na parede, dando cabeçada nos muros por aí, sem saber para onde vai, sem rumo, sem direção, como ovelha que não tem pastor. Mas você pode ajudá-los. Você pode ajudá-los. E você tem que buscar essa sabedoria, esse poder, essa unção,
para você fazer o bem. Mas se você não cuidar com isso, você vai se tornar um desses que vão estar dando cabeçada por aí também. Vai ser isso que vai acontecer. E não é isso que Deus quer para nós. Deus quer que você seja o melhor nele. Deus quer que você entre profundo nele. Deus quer que vala a pena a sua vida na presença dele. Deus quer isso. Deus quer que no final da sua caminhada você encerre a sua carreira e guarde a sua fé e chegue no final feliz. E fale como o apóstolo Paulo falou: encerrei a carreira, guardei a fé. Fiz, está cumprido, igual Jesus disse, está feito. Foi até o final ali. Amém, queridos? Vamos parar por aqui. Tem muita coisa para a gente falar, mas a gente vai encerrar por aqui, porque já está bom, já está maravilhoso. O que a gente já aprendeu até aqui. Só o versículo, eu vou falar só mais o versículo 11, tá bom? Para a gente parar. Porque está tão bom aqui para a gente. Ele diz, porque qual dos homens sabe as coisas dos homens? Ele diz, porque qual dos homens sabe as coisas dos homens, senão o seu próprio espírito? Escuta, vou dar uma paradinha aqui, que talvez você não entendeu esse daqui. Ele disse, os homens, em outras palavras, ele vai dizer, os homens sabem das coisas dos homens, pelo seu próprio espírito. É isso que ele está falando. Os homens sabem as coisas dos homens pelo seu próprio espírito. Mas quando você dá lugar para Deus, então você agora não vai saber só pelo seu próprio espírito. Você vai saber pelo Espírito de Deus. É aí que você vai avançar. Porque você não vai mais confiar na sua sabedoria humana, mas sim na sabedoria de Deus, no poder de Deus. É isso que vai acontecer. Que nele está, no Espírito, o próprio Espírito do homem que nele está. Assim também, entenda isso aqui, o finalzinho do versículo, parte B, do versículo 11, ele diz assim, assim também as coisas do Espírito de Deus, assim também as coisas de Deus. Ninguém, escute bem, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus, que habita em você. Então ele disse, você sabe, para a gente encerrar aqui, ele disse, você sabe, você conhece as coisas daqui, as coisas que está em você, do seu espírito. Ele disse, assim também é com Deus. Você não vai descobrir nada de Deus se o Espírito Santo de Deus não te revelar. Se o Espírito não te iluminar, não trouxer a revelação para você, então você não vai descobrir isso. É isso que ele está dizendo. Assim também, no versículo 11, assim também as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Ninguém conhece as coisas de Deus. Nós não sabemos nada sobre Deus. Teólogos, eles ficam debatendo, fazendo debate sobre Deus, e vira discussão sobre Deus, porque eles querem saber sobre Deus, mas eles não sabem nada sobre Deus. Nós não sabemos nada sobre Deus, a não ser o Espírito de Deus. Então, se o Espírito de Deus não nos revelar, nada sabemos. Nada sabemos. Por isso que eu peço a Deus muita sabedoria, para que Ele possa me revelar a sua grande profundeza. As profundezas de Deus é o que eu preciso e é o que você precisa. Amém, queridos? Fique de pé. Amém? Em nome de Jesus.